Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 50 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Josué, capítulos 9, 10, 11 e 12. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Astúcia dos Gabaonitas, capítulo 9. A notícia de tais acontecimentos, todos os reis de além do Jordão, da montanha e da planície, do litoral do mar grande de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os aveus e os jebuseus, coligaram-se para combater Josué e Israel. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo o que Josué tinha feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Puseram-se a caminho, munidos de provisões, seus jumentos carregados de sacos velhos e odres de vinhos rotos e recozidos. Levaram nos pés calçado muito velho e remendado, vestiam-se de roupas muito usadas, e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgala, e disseram-lhe, bem como a todo Israel: viemos de uma terra longínqua, fazei aliança conosco. Os israelitas responderam, talvez habiteis perto de nós, como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué, somos teus servos. Josué disse-lhes, quem sois vós? De onde vindes? Eles responderam-lhe, teus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito e de como tratou os dois reis dos amorreus além do Jordão, Seom, rei de Hesebom, e Og, rei de Bazã, que moravam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram, tomai convosco provisões para o caminho, ide ao seu encontro e dizei-lhes, somos vossos servos. Portanto, fazei aliança conosco. Vede o nosso pão. Nós o tínhamos tomado quente quando partimos de nossas casas para vir ter convosco. Ei-lo como está agora, seco e mofado. Esses odres de vinho que tínhamos enchido novos, agora estão rotos e descosidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhe assegurava a vida, e os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias depois desse tratado, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então, os israelitas puseram-se a caminho e ao 3º dia chegaram às suas cidades, cujos nomes são estes: Gabaon, Cafira, Berote e Cariataim. Eles não os feriram por causa do juramento que lhes tinham feito os principais da Assembleia em nome do Senhor, Deus de Israel.
E toda a assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam: Fizemo-lhes um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel, e não podemos tocar neles. Eis, porém, como havemos de tratá-los, respeitemos suas vidas, para que não se excite contra nós a ira do Senhor, se faltarmos ao juramento. Ficarão vivos, declararam os chefes, mas serão empregados em cortar lenha e carregar água para toda a assembleia. Inteirado da decisão dos chefes, Josué convocou-os e interpelou-os. Por que nos enganastes, dizendo que éreis de uma terra longínqua, quando habitáveis no meio de nós? Agora malditos sejais, vossa servidão não cessará jamais, e continuareis a cortar lenha e a carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: A nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor teu Deus havia ordenado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação, e temendo por nossas vidas, tomamos esse expediente. Agora, eis-nos em tuas mãos, trata-nos como te parecer justo e bom. Fez Josué como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e do altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse, funções que exercem ainda hoje. Campanhas no Sul, capítulo 10. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Ai e a havia votado ao interdito que fizera a Ai e a seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, maior que Ai, e toda a sua população muito guerreira. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Roã, rei de Hebron, a Farão, rei de Jarmanute, a Jáfia, rei de Laques, e a Dabir, rei de Eglon: Vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim, os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala: Não abandones os teus servos. Venha ao nosso encontro sem demora. Traze-nos socorro e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra vós. Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: Não os temas, porque os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca.
e foram mais numerosos os que morreram sob essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Aialon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou em pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve, nem antes nem depois, um dia como aquele em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué, com toda a sua tropa, voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda. E noticiaram-no a Josué. Foram encontrados os 5 reis escondidos numa caverna em Maceda. Josué respondeu: Rolai grandes pedras para a entrada da caverna e ponde homens junto a ela em guarda. Vós, porém, não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, os entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento junto de Josué em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: Abri a entrada da caverna e trazei-me os 5 reis que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham apanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Tendo-se eles aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: Não temais, não temais, tende coragem e sede fortes, porque é assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater. Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras que ali se encontram ainda hoje. No mesmo dia, apoderou-se Josué de Maceda e passou a fio de espada juntamente com seu rei. Votou ao interdito a cidade com todo o ser vivo que nela havia, sem nada poupar, e fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo o Israel a Lábina e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seu rei nas mãos de Israel, que passou a fio de espada a cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao seu rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Libna passou Josué com todo o Israel a Laquis, onde levantou seu acampamento, sitiando-a. O Senhor lhe entregou a Israel, e Israel apoderou-se dela no 2º dia, passando-a a fio da espada com todo o ser vivo, como tinha feito a Libna. Então Horã, rei de Gazer, veio em socorro de Laquis, mas Josué o derrotou com todo o seu povo até o extermínio completo. De Laquis passou Josué com todo o seu povo a Eglon.
Levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-na a fio de espada, votando ao interdito todo o ser vivo, como tinha feito a Laquis. Subiu em seguida com todo Israel a Eglon, a Hebron, e atacaram-na. Tomaram Hebron e passaram a fio da espada a cidade com seu rei, seus arrabaldes e todo o ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi votada ao interdito com todo o ser vivo. Dali, Josué, com todo Israel, voltou-se contra Dabir e atacou-a. Apoderou-se dela juntamente com seu rei e passou-os a fio de espada. Votou ao interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar. E fez a Dabir e ao seu rei como tinha feito a Hebron e a Libna com seus reis. Josué feriu toda a terra e a montanha, o Neguebe, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, votando ao interdito tudo o que respirava, segundo a ordem do Senhor, Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué, de Cades Barne a Gaza, toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia por ele. Depois voltou Josué com todo o Israel para o acampamento de Gálgala. Campanhas ao norte. Capítulo 11. Jabim, rei de Azor, tendo notícias de todos esses acontecimentos, enviou mensageiro de Jobabe, rei de Merom, ao rei Semeron, ao rei Aksaf, aos reis do norte da montanha e da planície, ao sul de Genezaré, na planície, nos planaltos de Dora ao ocidente, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos iteus, aos farezeus, aos jebuseus na montanha, aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Masfa. Entraram então em campanha com todos os seus exércitos, povo numeroso como a areia na praia do mar, com sua cavalaria e seu grande número de carros. Todos esses reis juntaram-se e vieram acampar juntos, perto das águas de Merom, para combater Israel. O Senhor disse a Josué: Não os temas, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os lançarei ofegantes diante de Israel. Cortarás os jarretes de seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué atacou-os repentinamente com todos os seus guerreiros junto às águas de Merom e precipitou-se contra eles. O Senhor entregou-os nas mãos de Israel, que os bateu e os perseguiu até Sidom, a grande, até as águas de Mazerefote, e até o vale de Masfa, para o oriente, e feriu-os até que não ficou um só. Josué tratou-os como o Senhor lhe tinha dito, cortou os tendões dos cavalos e incendiou seus carros. Voltando nessa mesma época, Josué tomou Azor e matou à espada seu rei, porque Azor era antigamente a capital de todos esses reinos. Passaram a fio de espada toda a alma viva nessa cidade e votaram-na ao interdito. Nada ficou de tudo que tinha vida e incendiou Azor. Tomou também Josué todas as cidades desses reis coligados e passou-as a fio de espada, votando-as ao interdito como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Entretanto, Israel não incendiou nenhuma das cidades situadas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os filhos de Israel apossaram-se de todos os despojos dessa cidade e dos rebanhos. Quanto aos homens, porém, massacraram-nos todos com a espada, até exterminá-los completamente, sem deixar ninguém com vida.
Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e este tudo executou, sem nada omitir do que o Senhor tinha prescrito a Moisés. Conquistou assim Josué toda a terra, a montanha, o Neguebe, o território de Gósen, a campina, a planície e o planalto de Israel e suas campinas, desde a montanha nua que sobe para Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé de Hermon. Todos os seus reis feriu-os e matou-os. Durante muito tempo combateu Josué contra esses reis. Não houve uma cidade que se rendesse pacificamente aos israelitas, exceto os heveus de Gabaon. Foi necessário que se tomasse tudo à força, porque era o desígnio do Senhor que se endurecesse o coração desses povos e que combatessem Israel. Desse modo, Israel pôde votá-los ao interdito sem piedade e exterminá-los, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué marchou contra os Enassim da montanha e os exterminou em Hebron, em Dabir, em Anabe e em toda a montanha de Judá e de Israel, e votou-os ao interdito com suas cidades. Não ficou um só Enassim na terra dos filhos de Israel. Só ficaram alguns em Gaza, em Gade e em Azoto. Conquistou, pois, Josué toda a terra, como o Senhor lhe tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos, e a terra repousou da guerra. Lista dos reis vencidos, capítulo 12. Estes são os reis que os israelitas derrotaram e cujos territórios ocuparam além do Jordão para o nascente, desde a torrente de Arnon até o monte Hermon, com a planície ao oriente. Seom, rei dos amorreus, em Rezebom. Seu domínio estendia-se desde Aroer, à margem da torrente de Arnon, e desde o meio da torrente sobre a metade de Galaade, até a torrente de Jaboque, fronteira dos amonitas, e desde a planície até o mar de Genezaré, ao oriente, e até o mar da planície, o mar salgado, para o lado oriental, pelo caminho que vai a Bet-Gesimote, e do lado meridional até o pé das encostas do monte Fasga. Em seguida, a terra de Og, rei de Bazã, um dos sobreviventes dos Refaíns, em Astarote e Edraí, que reinava sobre a montanha de Hermon, sobre Sáleca, sobre todo o Bazã, até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e até o meio de Galaade, limite de Seom, rei de Rezebom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até a montanha nua que sobe para Seir. Josué deu esta terra em possessão às tribos de Israel, dividindo-a segundo suas famílias, tanto na montanha como nas planícies e sobre as colinas, no deserto de Neguebe, toda a terra dos Iteus, dos Amorreus, dos Cananeus e dos Farezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Foram eles o rei de Jericó, o rei de Rai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, rei de Gazer, o rei de Dabir, o rei de Gazer, o rei de Horma, o rei de Arade, o rei de Lebna, o rei de Odolon, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de Tafua, o rei Ofer, o rei Afec, o rei Saron e o rei Merom, o rei de Azor, rei de Semeron, rei de Aksaf,
o rei de Tanak, o rei de Meguido, o rei de Cádiz, o rei de Jequinã, no Carmelo, o rei de Dora, sobre os altos de Dora, rei de Goim, em Gálgala, o rei de Terzã, ao todo 31 reis. Palavra do Senhor, graças a Deus.